Uma experiência que eu e você, meu irmão, minha irmã, só poderemos experimentar se tiver acontecido em nós o mesmo que aconteceu em Isaías naquele instante. No versículo 1 ele diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as orlas do seu manto enchiam o templo. Veja, Isaías vai dizer a nós que uma experiência linda agora ele está vivenciando. E que experiência! A experiência de poder agora estar vendo a glória e a presença do Todo-Poderoso. Mas ele também não deixou por menos em nos relatar: só estou conseguindo viver essa experiência porque o rei Uzias morreu. E o rei Uzias para nós aqui vai simbolizar esta velha natureza, queridos. Percebo então que nós iremos nos aproximar dele, iremos ver a glória dele, iremos contemplar a presença dele quando a velha natureza em nós tiver literalmente morrido. E aí quando nos aproximarmos dele, e nós vamos tentar falar sobre isso nesta manhã, nós vamos nos aproximar dele, vamos poder ouvir a voz dele e depois poderemos até compartilhar com outros a respeito dele. Mas para que tudo isso aconteça em nós, primeiro, a morte tem que acontecer desta velha natureza. Aquela natureza que insiste, meu irmão, minha irmã, em constantemente querer se levantar. E o que é esta natureza? Que velha natureza é essa? Que natureza é essa? Como, pastor, fazer morrer em mim alguma coisa que eu não tenho bem entendimento do que é isto? Veja, amados, nós não herdamos isso de Deus. Deus não colocou isto em nós. Eu lembro-me que o que herdamos de Deus, e aí a gente se reporta lá no Éden, né? O que herdamos de Deus foi ser feito conforme a sua imagem e a sua semelhança. E isso sim nós herdamos de Deus. Eu fico imaginando, queridos, porque o Gênesis 1, ele faz com que a gente dê uma viajada. A gente viaja quando estuda esse texto. O princípio de tudo, o soberano trazendo todas as coisas à existência. O soberano dando ordem, pelo poder da fala dele, as coisas vindo todas a existir. Porém, chegamos no último dia da criação. Eu imagino que houve um grande barulho neste dia, porque era o último dia. E havia uma fala de que neste dia, ele, o Todo-Poderoso, iria trazer à existência a obra-prima da criação dele. O livro de Jó fala que os céus pararam, os anjos pararam para contemplar esta obra. E eu não tenho dúvida, o inferno parou, os demônios pararam, Satanás também parou. Também queria ver que obra era esta, que seria a obra-prima da criação de Deus. Queridos, e a Bíblia diz que agora ele não usa o poder da voz. Ele não disse, haja homem. Não, a Bíblia diz que ele pega o barro da terra, o pó, e ele começa a criar, e ele cria ali o boneco, feito com as mãos. A intenção de Deus já foi dizer para nós, que o negócio dele com a gente é extraordinário. Ele já queria sentir esse negócio de estar junto da gente, perto da gente, juntinho da gente. Deus é fascinante, meu irmão, porque ele fez a parte dele está feita. Talvez os maiores problemas nossos é que nós não entendemos isso, e nós toda hora queremos empurrar tudo para Deus, mas a parte dele está feita, agora é a nossa hora, o nosso momento, a nossa parte, temos que fazer para nos aproximarmos dele. Deus não vai descer para nos alcançar, não. Deus está esperando que a gente dê uma melhorada para nos encontrarmos com ele. E isso é através da morte da velha natureza. Mas eu fico imaginando agora, todos estão olhando aquele boneco. A Bíblia diz que ele estava nu. E os anjos estão olhando aquele boneco para tentar entender por que será a obra-prima da criação.
Por que que será o máximo de Deus? Porque Deus tinha falado que seria conforme a imagem, a semelhança dele, e eles estão olhando para tentar contemplar o que seria isso. O inferno também está olhando. Eu fico imaginando o diabo olhando, Satanás olhando. E agora talvez, querido, há um estranho pensamento no Satanás, porque outrora Lúcifer, e a Bíblia diz que aquilo era um querubim ungido, aquilo era vestido de pedras preciosas, tinha um brilho fenomenal, tinha uma graça tremenda, mas a graça que ele tinha, ele sabia, estava nas pedras preciosas, era vestido de tudo que era mais belo, mais lindo. Lúcifer era assim. Alguém disse que se você olhasse de muito longe, você sabia que o Lúcifer estava chegando por causa do brilho que reluzia do Lúcifer. Mas o brilho do Lúcifer vinha das pedras preciosas que ele trazia sobre a sua vestimenta, sobre o seu corpo. E ele agora está olhando aquele que Deus está fazendo com a mão agora. E o Senhor está dizendo que vai ser a obra-prima da criação, mas não tem roupa, não tem brilho, não tem nada. Como que vai ser a obra-prima da criação? E o inferno está olhando, e também os céus estão olhando. Diz a Bíblia que de repente o Senhor Deus baixa e vai soprar nas narinas daquele boneco. E quando ele vai soprar, esse boneco agora vai ser conforme a imagem, conforme a semelhança dele. E quando ele soprou nas narinas do boneco, ele produziu nele, naquele boneco que era dele, e aquele boneco que não tinha pedras preciosas sobre si, aquele corpo despido, nu, agora um brilho enorme sai desse boneco. Levanta este homem agora brilha, e brilha para o louvor da glória de Deus. Essa foi a roupagem que o Senhor Deus colocou nele. Estava nu, não tinha vestimenta, mas o brilho era um brilho enorme, diferente do brilho do Lúcifer. O brilho do Lúcifer vinha pelas pedras. O Adão não tinha roupa, estava nu. O brilho era o brilho da glória de Deus na vida dele, amados. Queridos, isso vai trazer para dentro do coração de Satanás uma fúria enorme, meu irmão. Uma fúria enorme em querer trocar essa natureza, em querer trocar essa vestimenta, colocar nesse homem uma outra vestimenta, uma vestimenta que não seja aquela do brilho, que não seja aquela da presença de Deus. Querido, a fúria do diabo com a tua vida é o teu brilho, é esse brilho na tua vida que causa essa fúria no diabo. Porque essa é a vestimenta que você tem hoje, a vestimenta nova, que nós vamos falar depois na outra semana. Mas essa vestimenta causa essa fúria no maligno enorme. A Bíblia diz que o diabo agora vai trabalhar para levar esse homem ao pecado. E você sabe, conhece a história toda do pecado. E naquele dia em que o Adão, em que a Eva cometem o delito, cometem o pecado, naquele dia eles se vestem com esta natureza, amados. Agora a natureza pecaminosa, agora uma natureza que nos deixou longe de Deus, agora a obra-prima da criação que Deus fez com as mãos, agora a obra-prima está se distanciando de Deus, perdeu o brilho. A prova mais clara de que perdeu o brilho é que se nós deixarmos de lado a onisciência, a onipresença de Deus nesse instante, mas de repente Deus entra no jardim, e Deus começa a procurar o Adão. Deus não está vendo o Adão. Amados, outrora não tinha acontecido isso. Porque quando Deus chegava no jardim, o Adão já estava brilhando. De longe Deus já via o brilho, já sabia: o Adão está lá. Olha o brilho lá, o Adão está lá. Agora não tem brilho, irmãos. Agora está por trás de alguns arbustos. E Deus está procurando ele. Adão, Adão, onde é que tu está? Não tem brilho. Deus não está vendo. Essa natureza agora vestiu Adão. Percebam, queridos, que esse brilho que herdamos de Deus foi a vestimenta que Ele nos colocou. Esta natureza agora que estamos vestindo é uma natureza que o diabo está colocando. Nós não herdamos isso de Deus. Porém,
Nós estamos esta semana inteira, vamos meditar nisto. Nós vamos fazer com que isso morra, mortificar isso. Porque se não herdamos de Deus, nós não queremos isso com a gente. Se não herdamos isso de Deus, quem vive com isso não tem parte com Deus. Se não herdamos isso de Deus, nós não vamos levar isso para os céus. Os céus não têm lugar para isto. Então nós vamos mortificar isto para o louvor da glória dele. Vamos viver o que herdamos dele. Veja que agora, nesse instante, Deus começa a trabalhar. Deus começa a trabalhar para trazer meios, forma, o recurso lindo para desfazer toda esta obra do inferno, para desfazer toda esta obra da velha natureza, para tirar de nós aquela roupa que agora foi vestida em nós, que Ele não vestiu na gente, que Ele não nos queria ver com esta vestimenta. Ele vai trabalhar agora para tirar essa roupa, colocar uma outra roupagem em nós. A Bíblia diz em 1 João 3,8 que Jesus veio para desfazer as obras do diabo, irmãos. Veio para colocar por terra as obras dele. Veio para desfazer as obras dele. Queridos, se nós não mortificarmos a velha natureza, nós temos dificuldade de nos aproximarmos de Deus. Temos dificuldade de ouvir Deus. E temos dificuldade de falar a respeito de Deus. Deus está esperando que a gente faça essa nossa parte. Essa parte é nossa. De mortificar isto é nossa parte. Depois que mortificarmos isso, aí os céus se abrem, a gente consegue ver Deus e consegue ouvir a voz de Deus. Isaías está vivendo este momento, porque Isaías experimentou esse instante, queridos, em que pôde desfazer agora esse instante na carne, morrer essa natureza carnal, sentir ela morrendo agora a natureza pecaminosa, agora pôde ver a glória de Deus. Veja, queridos, que não só o Isaías, mas eu lembro-me do Moisés. O Moisés também teve essa mesma oportunidade. Cometeu alguns erros na vida, e agora estava no deserto, sentado, tomando conta de ovelhas, olhando o tempo passar, porque o deserto é isto. Porém a Bíblia diz que ele foi aprendendo, foi se consertando e foi se achegando a Deus. Até um dia em que ele lá está, e de repente ele vê a sarça, um fogo na sarça, que era até normal para eles verem. Mas aquele dia o Moisés viu que era diferente, porque a sarça não se consumia, e o fogo era intenso. Então ele levanta da onde está, e agora vai se aproximar da sarça, vai se aproximar do fogo. Queria ver de perto aquele fenômeno, e quando ele chega bem perto do fenômeno, ele ouve uma voz, e a voz vem lá de dentro, e a voz dizia a ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu está pisando é santo. Amados, quando esta velha natureza estiver morrendo em nós, nós estamos nos aproximando de Deus, amados. O contrário também é verdadeiro. Enquanto a velha natureza estiver reinando em nós, nós estamos nos distanciando de Deus. O Moisés agora se aproximou, ouviu a voz, era Deus falando com ele. Aquela voz capacita o Moisés agora a poder sair dali, ir para o faraó e falar em nome de Deus, ir para o povo, para os hebreus e falar em nome de Deus. Percebam que depois do nosso contato com Ele, depois de nos achegarmos a Ele, depois de ouvirmos a voz dEle, agora nós podemos falar em nome dEle. Tem muita gente por aí falando de Deus, pessoas que nunca viram Deus, nunca ouviram a voz de Deus, estão falando de Deus, mas também tem um grupo, querido, que fala dEle, porque se aproximou a Ele, tem ouvido a voz dEle, tem sentido a presença dEle, e está fazendo com que a voz dEle seja conhecida por todos os demais. E eu não tenho dúvida, amados, eu estou diante deste povo nesta manhã, que tem ouvido a voz de Deus, que tem tratado com Deus, e que tem sido canal de bênção para a vida de outros, em nome de Deus, amados. Chegar diante dEle. E quando chegamos, amados, e vamos mortificando em nós esta velha natureza, nós vamos tendo confiança agora, graça, alegria, uma forma mais espontânea de se aproximar dEle.
Esse mesmo Moisés, um belo dia, ele sobe no monte. Eu acho fascinante esse dia. Ele sobe, havia nele um desejo forte de ver este Deus, porque ele estava servindo a este Deus, conduzindo o povo em nome deste Deus, mas sem ter ainda uma experiência mais forte, bem robusta mesmo com este Deus. A Bíblia diz que naquele dia ele subiu, e subiu para dar um basta nessa sua dificuldade. E ele vai lá em cima, e quando ele chega lá, a palavra que sai dos lábios de Moisés foi exatamente esta: Senhor, eu vim aqui hoje, e eu não vou descer daqui, enquanto o Senhor não se mostrar para mim. Eu quero te ver, eu quero ver como que o Senhor é. Veja, só faz isso quem tem vida com Ele, quem está juntinho dEle, amados. O próprio Deus olha para o Moisés e fala: Moisés, tu não sabes o que está pedindo. Homem nenhum pode ver a minha face. Vocês não resistem à minha presença. E ele continua dizendo: Senhor, eu quero te ver neste dia. Eu quero saber como o Senhor é. Ele insistiu. E depois de mais insistir, a Bíblia diz então que Deus fez um acordo com ele. Está vendo lá aquelas penhas, as pedras? Tinha umas frestas na pedra. Eu vou passar por trás da penha, por trás das rochas. Se tu conseguir olhar, tu vai me ver. A Bíblia diz que ele correu, colocou o olho lá na fenda das pedras. Desejo de ver Deus. Desejo de se aproximar de Deus, amados. Poder viver uma vida cristã bem ao lado do Senhor, bem juntinho do Senhor. Amados, a vida cristã é a melhor vida para ser vivida na terra. Não tem uma vida melhor do que a vida cristã. Porém, que ela seja vivida ao lado do Senhor, junto dEle, ao lado dEle, sentindo a presença dEle. Não dá para estar dentro de um cristianismo, dentro de uma vida cristã, e não sentir a presença do Cristo em nós, a presença dEle na nossa vida, dirigindo a nossa vida, direcionando a nossa vida, direcionando a nossa forma de ser, de viver, temperamento, tudo não dá. Precisamos viver a vida cristã, mas sentindo Ele, vivendo a vida também dentro de nós, no dia a dia da nossa vida. O Moisés sabe disso, e ele está exatamente dizendo isso a ele: eu quero ver o Senhor. Eu quero contemplar, eu quero falar lá embaixo como que é o Senhor. Eu quero dizer lá embaixo como que é o teu rosto, como que é a tua mão. Porque eu sei, e é interessante isso, amados, que a Bíblia fala para nós que este Deus que você serve, quando Ele quer conferir o nível de água do oceano, com a mão assim Ele mede, só para conferir, só para ter convicção, certeza, como vai o nível de água do oceano. Olha o tamanho da mão deste Deus, que mede as estrelas a palmo. Esta mão é a mão que está sobre a tua vida. Esta mão é a mão que está sobre a tua família, sobre o teu lar, sobre o teu casamento. Pastor, mas o Senhor não tem noção do que está lá em casa. Querido, não tem problema, fique em paz. Maior é Deus. Olha o tamanho da mão dele que está sobre a tua vida, amado. Essa tribulação, este vento, isso vai passar, porque esta mão está sobre a tua vida. O Moisés tem noção de tudo isso. Eu quero ver o tamanho da tua mão, eu quero ver o teu rosto, eu quero dizer lá embaixo isso. E agora ele está com o olho lá na penha para tentar ver na fresta, para ver o Senhor passar. Mas a Bíblia fala que o Senhor pegou a mão, aquela mão, e fechou a fresta, e o Senhor passou. O Moisés não viu nada, irmãos. Na verdade não deu para ver nada. O Senhor fechou a fresta. Mas ele ficou contente com isto. Bateu no coração dele um desejo gostoso. Fiquei satisfeito com o que vi. E o que tu viu? Nada. Mas fiquei satisfeito com o que vi. E ele agora está descendo o monte. E agora descendo até alegre, porque ficou satisfeito com o que viu. Porém a Bíblia diz que ele começa a olhar lá para baixo, dentro do arraial. E alguma coisa estava acontecendo lá embaixo. Porque as pessoas estavam correndo para todos os lados lá embaixo, irmãos. E lá nós tínhamos uns 2, 3 milhões de pessoas. Correndo para todos os lados. E ele olhou de longe e ele percebeu que tínhamos problema lá.
As pessoas estavam correndo para todos os lados. E ele então acelera o passo. E agora é que as pessoas estão correndo mesmo. E ele chegou embaixo. E ele entra dentro do arraial. E as pessoas começam a gritar para ele: Moisés, é o teu rosto, Moisés. É o teu rosto, Moisés. E agora ele começa a entender. Devido a eu ter me aproximado muito dele, o brilho dele agora está reluzindo através da minha vida, através do meu rosto. O brilho de Deus no rosto de Moisés reluzia, irmãos, de uma forma tremenda, um brilho poderoso. Era o brilho do Adão, naquele dia em que o Adão levantou, irmão, era aquele brilho, o brilho que o próprio Deus tinha colocado no homem, no Adão. O Moisés está experimentando isso agora, aquela roupagem linda, a roupagem do brilho, a roupagem da glória dele em nós, irmão. Porém, querida, a Bíblia fala que por muitos tempos ele precisou ficar com o véu no rosto, porque quando ele levantava o véu não ficava ninguém em pé, irmãos. Todo mundo caía. O poder, o brilho que saía do rosto daquele homem. Querido, o Moisés era homem igualzinho você, igualzinho eu. Era servo igualzinho você, minha irmã. Era servo igualzinho você, meu irmão. A mesma coisa que aconteceu com Moisés tem que acontecer com a gente também. As pessoas precisam estar olhando para nós e vendo alguma coisa muito diferente em nós. Um brilho muito intenso, uma glória muito intensa, uma presença muito intensa de alguma coisa diferente, para que eles perguntem para nós: o que é isso? Que diferença é essa? Que brilho é esse? Por que você é tão especial assim? E aí vem a resposta: é Ele em mim, é a vida dele em mim, é a glória dele em mim, é a presença dele em mim, é o gozo dele em mim, é o Espírito dele em mim, é a presença dos céus na minha vida. O brilho, amados, o brilho. O rosto do Moisés brilhava. Ah, queridos, nós somos o povo mais feliz da face da terra. Nós temos um Deus que peleja por nós, amados. Não há porquê, amados, trancarmos o rosto. Não há porquê perdermos a alegria da vida. Perdemos o... Não, amados. Nós estávamos todos condenados, andando a passos largos para o inferno. Até aquele dia do teu encontro com Ele. Cada um de nós aqui sabe como que foi aquele dia. A partir daquele dia, querido, você deixou de estar andando para o inferno e agora você está andando para os céus. Deixou de ter aquela velha vida e agora está vivendo para o louvor da glória dEle. Isso causa uma alegria enorme. Nós somos esse povo alegre, somos esse povo feliz, porque, querido, conosco não tem crise. Tudo bem, o mundo está em crise, tá? Mas nós não somos daqui. Paulo falou que somos despatriados, nós somos de outro lugar, de outro país, de outra pátria, somos embaixadores do reino nosso aqui na terra. E você sabe, todo embaixador não recebe os seus honorários, o seu salário, não recebe do país onde ele está, recebe do seu país de origem. E o nosso país de origem não está em crise, não. O nosso rei lá não está em crise, não. O nosso país é lugar de milagre, de maravilha, onde ele opera quando quer, como quer e da forma que quer, meu irmão. Coloca um sorriso nesse rosto, deixa o brilho brilhar, o brilho do Senhor sobre a tua vida. Ah, irmão, mais do que nunca hoje nós vamos ter que brilhar, irmãos. As pessoas do nosso país estão de cabeças baixas. Há um temor enorme, ninguém sabe onde vai parar, o que vai dar. As pessoas estão preocupadas, tristes. A depressão já vai pegar muita gente. Muitos problemas vão começar a chegar sobre a vida das pessoas. E eles vão ter que procurar um socorro em algum lugar. Sabe onde eles vão procurar? Aqui. Vão procurar na tua casa, vão procurar no teu gêmeos, vão procurar lá. E nós vamos dizer a eles: nós temos resposta. A resposta é Cristo. Ele é a solução de todas as coisas. Começa a se alegrar, começa a trazer esse brilho para o teu rosto. Isso nós herdamos de Deus, isso é coisa de Deus. O Moisés está provando para nós: quem se aproxima dele brilha como ele, quem se aproxima dele alcança essa graça dele. Ah, amados, Paulo, quando escreve 2 Coríntios, eu sou apaixonado por esse texto. 2 Coríntios 3,18, ele fala: mas todos nós,
com os rostos descobertos, refletindo como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. O que Paulo está dizendo, pastor? Paulo está dizendo que é você lá na tua casa mesmo, poder chegar no teu espelho, olhar o teu espelho, e quando você olhar no teu espelho, você está vendo o teu rosto no teu espelho. É claro que está vendo o teu rosto, mas você vai dizer para o teu espelho: parabéns, hoje você está bem mais parecido com Jesus do que os outros dias atrás. É poder olhar o teu espelho, poder olhar o teu rosto e falar: ah, parabéns, eu estou vendo Jesus na tua vida, parabéns, eu estou vendo o brilho aí no teu rosto. E é você falando para você mesmo: você está sendo transformado de glória em glória, na mesma imagem, pelo Espírito do Senhor. Então, quando você olhar para o espelho agora, e você olhar e ver lá o teu rosto, diga: bom dia, hoje o Senhor está aí na tua vida, você está bonito, você está cheio da graça. Eu estou percebendo que você está com um brilho diferente hoje. O Senhor na tua vida é você falando para você, a imagem dele raiando, brilhando sobre a tua vida, amados. Não perca isso, não abra mão disso, amados. Carregar a marca dele, estar com esta marca, tá? Estou com cuidado para a gente não entrar na semana que vem, mas veja, queridos, que quando nós estávamos ainda no Egito, Deus deixou muito claro para Moisés: fala para eles, passem o sangue no umbral das portas, senão o anjo da morte entra e vai consumir os primogênitos. Passamos o sangue lá nos umbrais das portas, e o anjo da morte passou e não entrou, por causa da marca do sangue. O diabo hoje olha para nós com aquela mesma fúria, irmãos. Olha para nós. E sabe por que o diabo não pode te tocar? Por causa da marca do sangue, amados. Quando ele olha sobre a tua vida, ele já enxerga, já marca. A Bíblia fala, querido, que ele não te toca, amados. O desejo é enorme, não tem misericórdia. Se conseguir tocar, leva a gente ao pó, porque não tem misericórdia. Mas não pode tocar, porque lá está a marca do sangue carmesim do Cordeiro de Deus. Faça essa marca ser bem visível, bem notória, querido. Cristo em mim, a alegria da glória. Poder olhar no teu espelho, olhar para você. E nós sabemos dos sentimentos, sabemos dos pensamentos, das vontades, das emoções. Tantas coisas vão acontecendo dentro de nós mesmos. E nós vamos sabendo de tudo isso. E poder olhar no espelho e poder falar: mesmo assim, o Senhor continua brilhando sobre a minha vida. Mesmo assim, eu continuo sendo servo do Deus Altíssimo. Mas não podemos brincar com esse negócio de velha natureza. Esta velha natureza tem que morrer, amados. Jesus disse em Mateus 5,14 que nós somos a luz do mundo. É esta luz que as pessoas estão procurando hoje, andando de um canto para o outro, procurando alguma luz. Quem tem a luz somos nós, Jesus Cristo, a nossa luz, que está brilhando através de nós. Então, amados, as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso caráter, tudo isso tem que ser bem trabalhado, amados. A velha natureza, ela quer se instalar, principalmente nessas três funções: nas atitudes, nas emoções, nos caráter da gente. Conforme as ações vão acontecendo, a velha natureza vai se querendo se instalar. Precisamos, querido, deixar o Senhor mortificar tudo isso. Precisamos permitir o Senhor fazer isso. Pedro, antes de conseguir ter esta graça, Pedro chegou a negar Jesus. E naquela manhã, ele indagou Jesus de uma forma tão tremenda. Ele disse para Jesus: mas Senhor, tem compaixão do Senhor mesmo? O Senhor está dizendo aqui que quer ir lá para morrer. Não vá, deixa que eu vou. Eu morro lá no teu lugar. E Jesus olha para ele e fala: ainda hoje, tu vai me negar por 3 vezes. Tu não está pronto. A velha natureza ainda está bem aí latente na tua vida. Tu não está pronto ainda não. Andando com Jesus, do lado.
E você conhece a história, você sabe que naquela mesma noite, Pedro negou e Pedro negou. Aí o galo cantou. Viveu alguns dias cruéis, até o dia do encontro com o Senhor. Mas naquele dia ele chega diante do Senhor. E quando ele chega, Jesus percebeu que a velha natureza já estava morta. Depois de um diálogo entre os dois, aí Jesus fala: agora sim, agora vai apacentar o meu povo. Agora a velha natureza acabou. Agora vai apacentar o meu povo. Então, querido, você nasceu para brilhar. Brilha, querido, brilha. Você nasceu para isso. Desde a formação do Éden, nós nascemos para isso. Nascemos para brilhar. Foi o que herdamos de Deus. A velha natureza não herdamos dele. Aquilo não faz parte da nossa vida. Veja, não é a tua formação. Não é a tua credencial. Não é a tua igreja. É o brilho da presença de Deus que causa a fúria no maligno. A fúria do diabo contra a tua vida não é porque você, meu irmão, é o presidente da Missão Desafio e o diabo não é. Não é porque você é o presidente desta casa, o diabo não é. Não é porque você é o esposo da Leonor e o diabo não é. É porque o brilho do Senhor sobre a tua vida, meu irmão. Esse brilho causa fúria. E ele vem contra nós com uma fúria tremenda. Mas não tem problema, porque o brilho do Senhor afugenta, amados. O diabo não pode chegar perto de você, não pode tocar na tua família, não pode tocar na tua vida, porque o brilho do Senhor está guardando e protegendo a tua vida e a vida da tua família. E aí eu termino, amado. Termino com um Provérbios que acho que você conhece de cor salteado. O Provérbios 4:18. Aonde o Salomão abre a boca. E era alguém que conhecia. E o Salomão vai dizer em alto e bom som: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, 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 até ser dia perfeito, amados. E nós somos esses, amados, que estamos experimentando a luz da aurora. Esta beleza, esta presença que vai brilhando, vai brilhando, vai brilhando até ser dia perfeito. O dia vai querendo nascer, ainda tem um pouquinho de escuridão, e o dia querendo nascer, e a escuridão indo embora, o dia chegando, e de repente o dia nasceu, e ele brilha, e brilha de uma forma linda. Querido, que brilhe a cada dia mais o teu dia, com o brilho da presença do Senhor, com o brilho da glória dele sobre a tua vida. E não se esqueça, você nasceu para brilhar. Então brilha, querido, brilha. Você pode ficar de pé um instante, nós vamos orar, queridos. Cada um de nós conhece a sua vida própria, é claro, certo? E cada um de nós sabe aquilo que eu ainda tenho que mortificar. Aquilo que ainda não está bem, aquilo que ainda não está legal, aquilo que eu sei que eu posso deixar com que morra na minha vida, e deixar que o espaço disso seja tomado pela presença do Senhor. Nós vamos ter um momento lindo ainda hoje de Santa Ceia, de renovar a aliança, renovar o pacto com o Senhor. Vamos fazer isso com algumas coisas em nós já mortificado em Cristo Jesus, amados. Vamos fazer isso, entregar definitivamente, pedir hoje, que hoje Ele faça isso, que hoje nós estamos nos libertando disso, abandonando isso para o louvor da glória dEle, amados. Querido Deus e querido Pai, meu Deus, é pelo poder do nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós estamos orando nesse momento, Pai. Oramos, ó Deus, agradecendo ao Senhor, porque nós chegamos até este lugar santo nesta manhã. E o Senhor que habita no meio dos louvores já fez tantas coisas lindas entre nós nesta manhã. Porém, Deus, agora pelo poder da palavra, nós entendemos que precisamos mortificar tudo, Senhor, o que não presta, o que não serve. Mortificar, Senhor, na carne, para que o nosso espírito vá se enchendo mais e mais e mais e mais da Tua poderosa presença. Espírito Santo de Deus, o Senhor tem liberdade agora de colocar uma sonda em nós,
E como disse o salmista, sonda-nos, ó Deus, nesta hora. Vê se há em nós alguma coisa má. Vê se há em nós algum caminho mau. Algo que precisa ser mortificado. Algo que não pode permanecer. Porque nós queremos aproximar-nos mais de Ti. Queremos ver-Te. Queremos sentir-Te. Queremos ouvir a Tua voz. Queremos falar a outros em Teu nome. Mas para que isto aconteça com autoridade, com poder, com eficácia, nós precisamos estar mortificando tudo isso na nossa carne. Então Deus vai passando uma revista agora, Senhor, em cada um desses meus irmãos. Começa por mim, vai por cada um deles agora, Senhor. Arranca de nós o que não presta, arranca de nós o que não serve. Estamos, Senhor, a partir de hoje e nas nossas reuniões, nos nossos gêmeos, por toda a semana, estaremos tratando, falando nas nossas pregações, nos nossos devocionais, no nosso trabalho de oração, a necessidade de mortificar em nós aquilo que não Te agrada, aquilo que o Senhor não nos deu, aquilo que não herdamos do Senhor, para o louvor da Tua glória, Senhor. Então, Pai, nesta manhã, nós nos curvamos diante do Teu poder e estamos depositando aos Teus pés tudo isso, Senhor. Não vamos mais fazer, não vamos mais pensar, não vamos mais usar, não vamos mais comer, não vamos mais beber. Tudo isso, Senhor, que nós estamos entendendo agora, que não serve, que não presta, que não é digno, que não vem de Ti, nós agora mortificamos, Pai. Espírito Santo, quem vai nos dar essa graça é o Senhor. Nós estamos agora partindo para esse novo momento, mortificar. E quando o homem se dispõe a fazer, o Senhor vem e capacita-o e o ajuda a fazer. Então estamos nos dispondo a fazer, e o Senhor agora capacita-nos para que possamos fazer. Pai, agora, Senhor, guarda-nos no Teu nome, mantendo sobre nós a Tua graça e presença. Queremos, Senhor, sair brilhando como nunca, reluzindo a Tua presença como nunca, para que outros vejam e perguntem o que é isso, e nós possamos dizer: é o Senhor em nós, é o Senhor em nós, é a Tua presença em nós. Pai, obrigado. A Tua bênção sobre esta casa, sobre os líderes, os pastores, meus irmãos, guarda-os todos no Teu poder, guarda-os em Teu nome. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus os guarde, em nome de Cristo Jesus. Mestre, eu preciso de